Olá, paz do Senhor. Prosseguindo na nossa reflexão acerca dos atributos exclusivos de Deus, nós vamos trazer no programa de hoje a fundamentação bíblica para a onisciência divina. Vamos juntos nessa reflexão maravilhosa. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. A partir de agora, passaremos a expor a fundamentação bíblica do terceiro atributo incomunicável de Deus que estamos abordando nesta série de reflexões, que é a onisciência. Vejamos as palavras do homem mais sábio que já pisou esta terra acerca da onisciência divina. Veja que, quando eu digo que ele foi o homem mais sábio, e estamos, claro, nos referindo a Salomão, que escreveu 3 livros na Bíblia, o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Eu não estou dizendo que Salomão era sábio em si mesmo, sábio pelos seus próprios esforços, não é, de conhecer, de apreender conhecimento. Não. O que ele escreve aqui sobre a onisciência divina, ele vai escrever totalmente inspirado pelo Espírito Santo. E essa sabedoria ímpar de Salomão ele recebeu, é claro, do onisciente Deus, quando Deus perguntou a ele o que ele queria, e ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio daquele povo tão grande, que era o povo de Israel. Mas, voltando aqui, nós estamos na fundamentação bíblica para o atributo exclusivo da onisciência divina e estamos começando essa fundamentação com uma citação de Provérbios capítulo 15, versículo 3, que foi escrito, sim, pelo homem mais sábio que pisou a terra. Ele diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Observe que, à luz dos conceitos que nós já vimos acerca da onisciência divina, nós sabemos que não são apenas os olhos do Senhor que estão em todo lugar, senão que a plenitude divina é que está em toda parte. Nós vimos isso quando estudamos a onipresença de Deus. Deus está totalmente em toda parte. E é claro, o sábio Salomão faz uso aqui de uma analogia, de uma figura de linguagem para dizer que os olhos do Senhor estão em toda parte. E é por isso que ele sabe de todas as coisas. É bom observar nas palavras de Salomão, nessa citação que nós fizemos, a responsabilidade moral que a onisciência de Deus nos traz. Uma vez que Deus contempla os bons e a sua bondade, bem como ele contempla os maus e a sua maldade. Então, o Senhor contempla todos e um dia o Senhor chamará a todos para o julgamento, para a prestação de contas, e cada um será julgado pelas obras contempladas pelo onisciente Deus, mesmo as mais ocultas, de forma que há uma correlação entre a onisciência de Deus e a sua santidade. Ele está contemplando os bons, os maus, e a seu tempo, veja, esse Deus que é santo é também um Deus justo, chamará todos à prestação de contas e julgará sem erro algum, sem nenhuma dificuldade por conta da sua onisciência. Ele vai julgar cada um pelas suas obras, porque ele está contemplando todas as coisas. Assim que a onisciência de Deus traz consigo e traz para nós uma responsabilidade moral. Uma outra expressão belíssima de Salomão, que denuncia também a onisciência divina, é a seguinte: está escrito em Provérbios capítulo 15 e o versículo 11. Veja que expressão maravilhosa. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Veja que Deus vê todas as coisas, inclusive as que acontecem na dimensão espiritual e até mesmo no mundo dos mortos. Absolutamente ninguém pode se ocultar do Senhor, porque quando ele diz o além e o abismo, ele está se referindo ao mundo dos mortos também. Assim que a onisciência de Deus abrange os céus, logicamente, porque os céus são a sua morada, abrange a terra e abrange também aquilo que acontece debaixo da terra, figuradamente falamos assim, que é o mundo dos mortos e até mesmo o mundo espiritual, claro, com as criaturas malignas, ou seja, com o diabo e os demônios. A onisciência de Deus abrange absolutamente todas as coisas.
Uma outra expressão no Antigo Testamento que atesta a onisciência divina está em Isaías capítulo 46, o versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Observe, queridos, que fica muito claro que um dos aspectos da onisciência é a presciência, ou seja, o poder segundo o qual Deus prevê, Deus sabe de todas as coisas que acontecerão de antemão, anteriormente. E esse anteriormente é bem anteriormente mesmo, porque Deus sabe todas as coisas que acontecerão desde a eternidade. Estou dizendo que um dos aspectos da onisciência, à luz de Isaías 46, 10, é a presciência, porque Deus anuncia tudo o que ainda vai suceder. Veja, Deus sabe de todas as coisas, passadas, presentes e também as futuras, como nós vimos no programa só sobre definições teológicas. Ele e somente Ele conhece o futuro em todos os seus detalhes. Portanto, somente Ele pode revelar, anunciar as coisas que ainda estão por vir, conforme Ele mesmo usou Isaías na citação que nós acabamos de fazer. Ele pode fazer isso por meio de uma visão, Ele pode fazer isso por meio de uma revelação, de um profeta e principalmente, é claro, por meio da sua palavra. Então, o Deus onisciente, em alguns momentos, revela a sua presciência ao homem por meio de visão, revelação, por meio de um profeta, por meio da sua palavra. Quanto a revelações acerca do futuro, temos incontáveis exemplos na Bíblia Sagrada, mas é possível que o mais solene de todos eles, de todos os exemplos, seja o livro do Apocalipse, porque o próprio termo Apocalipse significa revelação, e é revelação em relação ao que está por vir. Todos os livros proféticos da Bíblia revelam e denunciam a onisciência de Deus. E o livro do Apocalipse certamente é o mais fantástico acerca dessa revelação das coisas futuras. As primeiras palavras que ali encontramos no livro do Apocalipse são as seguintes, confira comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso está em Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 1. Observe, queridos, que todo o desenvolvimento do livro está repleto de revelações que ainda se cumprirão, apesar de quase 2000 anos terem se passado. Isto, é claro, só é possível porque Deus é onisciente. Todo o desenvolvimento do livro do Apocalipse diz respeito a coisas que, de fato, algumas estão acontecendo, outras ainda irão acontecer, e Deus revela tudo isso de maneira detalhada, porque é onisciente, e sendo onisciente é também presciente, e uma das provas bíblicas da sua presciência é o livro do Apocalipse. O salmista declara que a mente do Senhor é infinita. O infinito é algo que sabemos dominar, mas não temos a menor ideia do que realmente ele seja. Mas o salmista afirmou o seguinte: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Vejamos a onisciência divina sendo denunciada nas palavras do próprio Jesus. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Isso está escrito em Lucas capítulo 8 e o versículo de número 17. Queridos, Deus não apenas sabe de todas as coisas, mas Ele trará à luz, Ele trará à tona todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que chegará o dia em que Deus julgará os segredos dos homens. Isso está lá em Romanos capítulo 2 e o versículo número 16. Interessante que o contexto desse texto mostra Paulo dizendo que Deus conhece e estabeleceu a sua lei na consciência dos homens. De forma que o conhecimento de Deus acerca de nós é tão profundo, tão maravilhoso, tão insondável, que Ele conhece as camadas mais profundas do nosso ser, inclusive da nossa consciência. E um dia, conforme o próprio Jesus disse, Ele trará à luz, Ele trará à tona todas essas coisas. Tal verdade deveria fazer todos os homens estremecerem, pois terão que dar contas de todos os seus pensamentos, todas as suas palavras e todas as suas ações ao Deus perfeitamente justo.
cujos olhos são como chamas de fogo, que nem dormem e nem tosquenejam. Assim que todos nós devemos viver com a consciência plena, vívida, renovada, de que nós estamos o tempo todo diante dos olhos oniscientes de Deus. Nós queremos prosseguir essa nossa fundamentação bíblica acerca da onisciência divina, citando um caso em que Deus se mostrou soberano e ao mesmo tempo se mostrou onisciente. Quando a gente cita um exemplo bíblico, assim, uma história bíblica, fica ainda melhor, fica ainda mais didático, fica ainda mais fácil nós aprendermos o conceito de onisciência de Deus. Nós estamos falando aqui do caso do sonho de Nabucodonosor, que foi registrado no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Lembrando que o livro do profeta Daniel é um livro maravilhoso, extraordinário. É o livro que a gente poderia dizer que é o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro profético e, portanto, diz respeito a profecias futuras e, portanto, mostra a presciência de Deus, e como só Deus é presciente, ele também é onisciente, tá certo? Então, o exemplo que nós vamos começar a relatar aqui para vocês diz respeito a esse sonho de Nabucodonosor registrado lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Diz-nos o texto sagrado que o imperador babilônico havia tido um sonho perturbador. E aí, após tê-lo, ou seja, após ter esse sonho, acordou-se no meio da noite inquieto, atônito, perplexo. Foi o que havia acontecido, não é? Ele tinha tido esse sonho perturbador, esse sonho que ele sabia de alguma forma que Deus havia falado com ele por meio desse sonho. Ele acorda inquieto e aí ele chamou os magos, os astrólogos e os encantadores da Babilônia e lhes fez um pedido absurdo. Vamos começar a trazer aqui esse relato à luz da própria Bíblia em si. Ele disse o seguinte, Daniel 2:3: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. A resposta dos que o cercavam não poderia ser, é claro, mais óbvia. O que foi que aqueles que o cercavam, os sábios, os astrólogos, os magos, disseram ao rei? 2:4 Daniel diz assim: Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Mas aí o rei disse que tinha esquecido o que havia sonhado e exigiu que os seus sábios dissessem o que ele havia sonhado e desse a interpretação. Eis a razão desse pedido ter sido absolutamente absurdo, porque ele acorda, chama os magos, os encantadores, os sábios da Babilônia e diz: olha, eu tive um sonho e eu quero saber que sonho eu tive. E eles dizem: olha, diga o sonho que a gente dá a interpretação. Ele disse: não, eu quero saber porque eu esqueci. Eu quero que vocês me digam o sonho e que vocês me digam a interpretação desse sonho. O caso se agravou quando Nabucodonosor disse que aqueles homens, que se aqueles homens não pudessem atender o pedido, seriam despedaçados e as suas casas seriam incendiadas. A resposta de sua corte foi a seguinte: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Observe que ele está dizendo o seguinte, que eles reconheceram que eles não eram oniscientes, que eles não tinham condição alguma de penetrar na mente do rei, ao ponto de saber aquilo que ele havia sonhado. Por isso que eles estão dizendo categoricamente, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porquanto o que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Isso está em Daniel capítulo 2, versículos 10 e 11. Observe que com essa resposta, eles estavam dizendo: olha, nós somos seres humanos, nós somos limitados, por mais inteligentes que nós sejamos, por mais que a gente possa lidar com espiritualidades e com coisas sobrenaturais, e isso é absolutamente impossível, porque somente um Deus onisciente poderia fazer. E aí ele faz uso, eles fazem uso dos deuses da Babilônia, e dos deuses antigos, e nós sabemos à luz da Bíblia que os deuses não são deuses, porque eles eram na realidade entidades malignas, ou os deuses da antiguidade eram apenas projeções fantásticas da mente humana. O ser humano carente de ter um Deus para preencher o seu vazio existencial, eles mesmos criavam
os seus próprios deuses. Então eles dizem, olha, isso é impossível, rei, somente os deuses podem fazer isso e os deuses não moram com os homens. Então o pedido que o senhor está fazendo é um pedido absolutamente absurdo. O rei então se enfureceu e decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Foi aí que Daniel se inteirou do fato e pediu um tempo para quê? Para consultar em oração o Deus onisciente. Pois bem, durante a oração, Deus, que é um Deus onisciente, que viu absolutamente o que Nabucodonosor tinha sonhado, aliás, Deus deu aquele sonho a Nabucodonosor. Aí o Deus que revelou a Nabucodonosor aquele sonho, revelou também a Daniel com riquezas de detalhes o sonho de Nabucodonosor, bem como deu a Daniel a sua interpretação. Quando Daniel foi introduzido à presença do rei, ele relatou o seu sonho, aquele que era o maior monarca da terra ficou maravilhado e reconheceu que somente o Deus de Daniel era Deus verdadeiro, porquanto ele e somente ele era onisciente. Então observe, com esse exemplo do Antigo Testamento, nós queremos fundamentar a onisciência divina, dizendo que Deus manifestou a sua onisciência, revelando a Daniel o que Nabucodonosor havia sonhado durante a madrugada. E Daniel disse lá o sonho todo, né? A estátua que Nabucodonosor viu, com a cabeça de ouro, o peito, os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro, a pedra que foi cortada sem mão e esmiuçou a estátua e ainda deu a interpretação. Então somente um Deus onisciente poderia ter revelado isso a Daniel, e quando Daniel disse ao rei esse sonho, o rei ficou perplexo, ficou atônito, ficou maravilhado e ainda se promulgou um edito, um decreto na Babilônia, dizendo que só se deveria se curvar diante do Deus de Daniel. Então esse é um exemplo claro, prático, de Deus mostrando a sua e demonstrando a sua onisciência. Mas nós podemos concluir essa fundamentação bíblica citando um texto do Novo Testamento, envolvendo mais uma vez, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não se espantem com a contundência desse texto. Eu vou repetir. Não se espantem com a contundência desse texto, pois são palavras do Mestre, são palavras do nosso meigo Salvador Jesus Cristo, que apesar de ser meigo, de ser todo amoroso, de ser todo benigno, ele também é todo justiça. Então, vamos ao texto proferido por Jesus, que denuncia a onisciência divina nas páginas do Novo Testamento. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 21 e 22, o seguinte, confira comigo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Observe, por que Jesus disse essas palavras? E porque isso tem a ver com a onisciência de Deus. Porque nós vimos no programa anterior que a onisciência diz respeito ao conhecimento de Deus em relação às coisas reais e às coisas possíveis. Ou seja, como as coisas aconteceram, Deus conhece plenamente. Mas Deus conhece como elas poderiam ter acontecido. Assim que, quando Jesus diz essas palavras em relação às cidades impenitentes do seu tempo, Betsaida, Corazim e depois Cafarnaum, Jesus está dizendo o seguinte, olha, Tiro e Sidom foram condenados por causa do pecado deles. Mas, se lá em Tiro e Sidom eu tivesse ido operar os milagres que eu operei em vocês, então eles teriam se arrependido. Ou seja, Tiro e Sidom não se arrependeram. Mas se eles tivessem o privilégio, a bênção, a benesse de ter o próprio Deus encarnado no seu território operando milagres e maravilhas, Jesus está dizendo, poderia ter sido diferente. Eles teriam se arrependido, eles teriam tido um outro rumo, eles teriam tido um outro destino. E aí eu abro um parênteses para dizer que haverá níveis de juízo na condenação eterna. Vamos ser mais claros? Haverá níveis de juízo no inferno. E qual será o critério? O critério será o critério da revelação. Quanto mais revelação um povo teve, quanto mais revelação uma pessoa teve acerca de Deus, e ela ainda assim rejeitou a Deus, mais severamente ela será punida.
quanto menos revelação, quanto menos conhecimento de Deus, quanto menos acesso ela teve à revelação de Deus, então mais rigorosamente ela será punida. Voltando aqui ao texto, o texto está dizendo que Jesus é onisciente, que Deus é onisciente. Por quê? Porque ele vê uma coisa que poderia ter sido e não foi, porque ele conhece plenamente todas as coisas reais e também as coisas possíveis. Nós concluímos então, reafirmando aos ouvidos de todos que o Deus da Bíblia, e somente Ele é onisciente. Então, textos do Antigo Testamento foram citados, textos do Novo Testamento, nós poderíamos citar ainda outros textos, mas todos esses são, eu creio que, suficientes para nós fundamentarmos essa onisciência de Deus na Bíblia Sagrada, de forma que a onisciência, atributo exclusivo de Deus, que é o poder segundo o qual Deus conhece todas as coisas que foram, que são e que serão, como poderiam ter sido, como poderiam ser e como poderiam estar sendo e como poderiam ser, as coisas também visíveis e invisíveis, mas é claro, essa onisciência é manifestada por Deus. Nós citamos aqui textos envolvendo a pessoa de Jesus, porque eu reafirmo aqui categoricamente que Jesus é Deus. Nós citamos aqui textos de Lucas, e é uma curiosidade em relação a Lucas, que Lucas escreveu o seu evangelho para demonstrar que Jesus é homem, mas, é claro, Jesus é 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim que, mesmo Lucas escrevendo para demonstrar a humanidade de Jesus, em alguns trechos, em alguns momentos do seu evangelho, ele mostra atributos exclusivos da divindade atuando em Jesus, atuando na pessoa bendita de Jesus. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E o Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho maior do que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo maior do que o Pai e do que o Filho. São três pessoas distintas que coexistem no mesmo ser, que é o ser de Deus, desde toda a eternidade. Assim que quando nós citamos aqui nessa série acerca dos atributos de Deus, não é? Jesus sendo onisciente, Jesus sendo onipresente, Jesus sendo onipotente, ou o Espírito Santo sendo onisciente, ou o Espírito Santo sendo onipotente, não há contradição alguma. Isso é porque o Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus trino. Portanto, o Pai é onisciente, o Filho é onisciente e o Espírito Santo é onisciente. Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais esse programa, e queremos pedir que, se você tem se sentido abençoado, se você tem gostado desse conteúdo, que você possa compartilhar em todos os seus grupos, sejam grupos familiares, grupos de amigos, ou quem sabe você até que é um jovem universitário, compartilhe lá com seus amigos, lá de faculdade, de curso, enfim. Nós, como dissemos, vamos ficando por aqui, mas teremos o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!